Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vindo a este canal. Sou o Mário Vicente, 64 anos, casado, jornalista e escritor de bem com a vida e moro no norte do Paraná. Eu decidi criar este canal para falar de literatura num contexto genérico, numa conversa mais leve, solta. A ideia é navegar no universo dos livros pelas minhas experiências, enquanto leitor fiel e constante, né? E também escritor, né? Um autor independente, ainda desconhecido, porém em franca atividade, com 6 livros publicados. O último deles, inclusive, Mamãe Não Sabia Cantar. Com os livros a gente tem um universo infinito para explorar aí temas, personagens, enredos, cenários, mistérios, sagas, relacionamentos, humor e muitas aventuras, mas claro, não pretendo ficar só nessa seara, né? Tem as narrativas aí no formato de artigos, crônicas e contos que estão espalhadas pela internet. Eu mesmo tenho um blog aí, o marivicente.com, onde eu produzo conteúdos em formatos diferentes. Na maioria, as minhas histórias são baseadas em fatos, né? Em eventos reais, e não exclusivamente pelas minhas experiências, mas de terceiros ou de leituras em jornais, revistas, materiais da internet, enfim, de coisas observadas na rua, né? E uma infinidade de fontes aí para a produção de histórias que serão sempre contadas em diversos, né, formatos e também no audiovisual, que é o caso aqui do nosso YouTube. Eu não quero me estender aqui fazendo um relato cronológico da minha vida pessoal, mas eu posso garantir que vai ter muito conteúdo interessante que vão além dos livros aí, curiosidades diversas, turismo literário, entrevistas, vídeos curtos, né, de menos de 5 minutos, os shorts para movimentar o canal, enfim, diferentes conteúdos. Isto eu posso garantir, pelo menos é a pretensão, aí está no meu planejamento. A minha relação com as palavras vem desde a infância, e quando eu costumava ouvir o meu pai tocava acordeon, eu chamava de gaita ou sanfona, enfim. E eu devia ter lá 7, 8 anos, então prestava muita atenção. Às vezes ele tinha lá um amigo que tocava violão também. Eu prestava atenção nas letras das músicas, né? E aí depois já tentava escrever alguma poesia, enfim, alguma música, saía cantando pela casa. E para aqueles que gostam então de escrever, assim como eu pretendo repassar aqui algumas dicas de escritas criativa. Falar de alguns cursos aí que eu já fiz na internet, enfim, oficinas literárias que eu já participei. Eu quero deixar os links aí, materiais para exercitar a criatividade. Eu já deixo a máxima de que para escrever é preciso antes ler muito, e isso é uma verdade básica, né? E depois precisa praticar todos os dias, aí é preciso escrever. Eu venho tentando fazer isso aí ao longo dos últimos anos, mas é claro, no final do mês eu preciso pagar os boletos, né? Assim como todo mundo, como você, enfim. As contas chegam no final do mês. E claro, você pode sempre usar a inteligência artificial, nesses casos aí, a nosso favor, né? Corrigindo os textos, pegando aí um feedback de um texto, como se fosse um leitor crítico, né? Isso é legal, é bacana. Aí só não dá para pedir aí para ele escrever aí uma história completa, né? Assim como aconteceu aqui no Paraná, um concurso foi totalmente encerrado, né? Cancelado por conta de que havia uma significativa participação de gente que usaram a inteligência artificial para produzir seus textos. Então eu pretendo falar de algumas aventuras, quando eu vivi 4 anos em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, ali no início dos anos 90, e foi outras viagens também interessantes aí que renderam livros, né, narrativas como a de Santiago de Compostela, Machu Picchu no Peru, enfim, outras na Europa, como a visita ao museu lá do grande Fernando Pessoa em Lisboa, né, o túmulo do Van Gogh na França, situações, né, interessantes nessas viagens que dá para fazer essas narrativas, né, essas escritas, aí, enfim, criar algumas histórias nessa coisa do turismo literário também, né?
e das aventuras lá dos Estados Unidos. Tem muita coisa engraçada, enfim, tem umas coisas fora do normal. Mas é lógico que eu não vou ficar aqui no YouTube falando da minha vida, falando de tudo quanto é experiência que eu tive. Eu estou pontuando aqui alguma coisa que realmente foram relevantes, foram interessantes e que eu acredito que seja pertinente aí transformar numa narrativa, né, numa história baseada nesses fatos. Os assuntos serão variados, como eu disse, às vezes de forma sutil, como um texto aí que acabei de postar no meu blog essa semana, né, que fala sobre identidade, né, como com um toque de humor aí para falar das nossas origens, né, visitar o passado, que nem sempre é bonito, é fácil, enfim, mas fazer essa visita, mergulhar nisso de vez em quando é necessário, né. Então a ideia também é falar de família, de amor, de amizade, de profissão, né, principalmente profissão. Acredite, eu já tive algumas, viu? Fui desde consertador de bicicleta, vendedor de frutas, vendedor de picolé, garçom, mecânico, cobrador, até assessor de imprensa e gerente de marketing. E aí, atualmente, né, eu estou mantendo o meu portal de notícias, que é o jornalintegração.com, que me ajuda a pagar as contas aí no final do mês, né? O jornal já tem 21 anos. Inclusive lá no jornal também, falando dessa seara de escritas e tal, a gente sempre convida as pessoas lá para participarem, né? Como colunista ou blogueiros, enfim, ser um colaborador do jornal ali, tem uma página, enfim. Vale a pena dar uma passadinha lá, jornalintegração.com, assim como o meu site também, marivicente.com. Então no vídeo de hoje era apenas para fazer essa espécie de apresentação assim, oficial, porque nos outros eu já falei dos meus livros, enfim, essa era a ideia, né? Se vai funcionar também a gente não sabe, vai depender muito de você, né? Por isso eu já quero aproveitar, então pedir aquele seu like poderoso, né? Se inscreva no canal aí, ative o sininho, deixe um comentário sobre algum livro, uma história, um assunto, enfim, seja lá, né, o que te chame a atenção, enfim, o que mais tem afinidade. Então era isso por hoje, valeu, muito obrigado pela sua companhia, fique com o meu carinhoso abraço e até a próxima.